Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 26 de março, sexta-feira. Evangelho segundo São João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Porque, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses a pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fariseus estão ali, os judeus, como diz o Evangelho, estão enfurecidos com Jesus, numa discussão onde, diz o Evangelho, de novo eles pegaram pedras para apedrejar. Quer dizer que durante essa discussão já tinham tentado fazer isso. E Jesus, então, na discussão, através dos seus argumentos, vai calando cada vez mais a discussão. E aí, então, a reação natural. Quem não consegue discutir tem que partir para a violência. Já era assim naquela época, como ainda hoje é. A verdade se impõe quando se impõe pela palavra. Quando ela procura ser imposta pela força, é porque não é a verdade. É porque é a força que entra no lugar dela. Então, nesse processo, Jesus discute, argumenta, e os seus argumentos apontam para fatos, e contra fatos, nenhum argumento pode prevalecer. E os argumentos, então, são, como diz Jesus, reforçados pelos fatos. Quais são os fatos? As obras que o Pai concede realizar, as boas obras. Por qual das boas obras quereis apedrejar-me? Não, não é por nenhuma boa obra, mas é por causa da palavra, é por causa da blasfêmia. E ele diz: mas acontece que se vocês não querem acreditar na palavra, pelo menos acreditem nas obras, nas boas obras que o Pai me concede realizar, o que mostra que eu vim do Pai. Em outra passagem, Jesus diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. E então ele está não só falando, mas está realizando. O contexto dessa discussão no Evangelho de São João é o discurso de Jesus sobre o bom pastor, mas antes do discurso do bom pastor, a cura do cego de nascença, que os judeus não quiseram aceitar. O cego de nascença, depois de curado, vai ser interrogado, vai ser julgado, vai ser expulso da sinagoga, e eles vão dizer:
esse homem que te curou não pode ser de Deus, porque Deus não ouve um pecador. E o cego vai dizer, ele não ouve um pecador, mas ouviu a ele, então ele não é pecador. Nunca se ouviu dizer que algum cego de nascença foi curado. Não, nós somos discípulos de Moisés, nós sabemos de onde Moisés vem, mas de onde vem este aí, nós não sabemos. E o cego vai dizer, vocês não sabem de onde ele vem, no entanto, ele me deu a vista. Não me devolveu, me deu a vista, porque era um cego de nascença. Então, mostra o quanto eles se fecharam diante dos sinais de Deus. É mais uma vez aquela história, não são os sinais que convencem quem não quer acreditar. Podem convencer uma pessoa sincera e honesta que não entende, que não enxerga ainda, para aproveitar o exemplo, mas alguém de coração sincero. Alguém que fincou o pé, que não vai se curvar, que não vai se arrepender, pode fazer o milagre que quiser, o sinal que for, que nada servirá, nada adiantará. Para quem não sabe ler, não adianta uma caligrafia bonita. Para quem sabe ler, talvez até um bilhete mal escrito possa ser compreendido. No meio dessa discussão, na qual eles realizam isso que eu estou dizendo, fincam o pé e dizem, ele não é de Deus e pronto, acabou, não tem conversa. Pode fazer o milagre que quiser, que não adianta. Querendo mais uma vez prender Jesus, Jesus se retira dali. Diz que Jesus escapou, foi para o outro lado do Rio Jordão, onde João Batista costumava batizar, lá onde alguns diziam João Batista não fez obras nem sinais, mas João Batista falou desse homem. E tudo que João Batista falou dele é verdade. Mas há um ponto interessante no meio do argumento de Jesus que a gente não pode passar em branco. Quando dizem a Jesus, não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Então Jesus responde, acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, se a palavra chama de deuses aqueles a quem é dirigida a palavra de Deus, por que vocês dizem que eu blasfemo porque digo que sou filho de Deus? Cuidado com isso. Eu já ouvi uma pessoa que mistura muito as religiões, um pouco católico, um pouco espírita, que diz, Jesus disse que o ser humano é Deus, que nós somos Deus. Jesus não disse isso. Ele disse que na lei deles estava escrito isso. Na verdade, não é propriamente na lei, é no Salmo 82. Deus preside a Assembleia Divina no meio dos deuses, profere seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente e favorecereis a causa dos ímpios? Julgai em favor do indigente e do órfão, fazei justiça ao humilhado e ao pobre. Livrai o pobre e da mão dos ímpios arrancai o indigente. Eles, porém, não sabem nem entendem, andam nas trevas e abalam-se todos os fundamentos da terra. Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. Como homens, porém, morrereis e como qualquer um dos príncipes caireis. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações são a tua herança. Logo depois de dizer, eu disse, vós sois deuses, ele diz, mas como homens, porém, morrereis e como qualquer um dos príncipes caireis. Esta afirmação do Salmo aqui não é propriamente uma revelação de Deus de que os homens sejam deuses, de modo nenhum. Mas a palavra deuses aqui entra com outro significado, os poderosos. Então, os poderosos são condenados porque oprimem, exploram os fracos. Deus os exorta a julgar com justiça, lembrando-lhes sua condição de simples mortais. Então a afirmação do Salmo não é tanto de que o ser humano é Deus, é muito pelo contrário, dizendo vocês são poderosos, mas vocês não são nada. Vocês são só homens. Parecem deuses sim, porque são poderosos,
Deuses, portanto, é a simbologia da corte celeste. Aqui os deuses representam as nações e seus governantes. E Deus, então, o Deus dos deuses. Neste sentido, vocês são poderosos, mas o poder de vocês não é nada perto do poder de Deus. Então, isso é que estava no Salmo. No tempo de Jesus, muitos rabinos interpretavam esta passagem querendo tomá-la mesmo ao pé da letra, de que o ser humano é Deus, no sentido de serem escolhidos, de serem especiais. Mas ninguém usava no sentido que Jesus usava, porque Jesus realmente falava com o Pai como sendo alguém que veio dele, como de igual natureza. Eu e o Pai somos um. Isso nenhum rabino interpretava. Jesus não está entrando na questão. É sempre bom a gente lembrar isso. Às vezes alguém dá um exemplo e as pessoas vão e embarcam no exemplo e não prestam atenção naquilo que deviam prestar atenção e se esquecem que é só um exemplo, e embarcam no exemplo. Então aqui Jesus está dando só um exemplo, é só um argumento que ele utiliza. Ele diz assim, vocês dizem que eu não posso dizer que eu sou filho de Deus, mas o Salmo diz, vós sois deuses e vocês interpretam como sendo de identidade, vocês são deuses. Vocês interpretam assim? É claro que Jesus não entende nem o Salmo desta maneira e nem o que ele diz a respeito dele e do Pai se assemelham a isto aqui. Vós sois deuses, deuses mortais. Jesus, quando se coloca como filho de Deus, ele pode parecer muito pretensioso, mas é o que ele pensa e é o que nós acreditamos. Que ele não é filho de Deus porque ele foi adotado, porque ele também tem poder. Ele é filho de Deus porque ele é da igual natureza de Deus. Ele e o Pai são um. Ele apenas aqui argumenta usando uma coisa da vida deles, daquilo que eles mesmos discutem e ensinam. Então, ele, como se ele dissesse assim, eu não posso dizer que sou filho de Deus. Vocês dizem que são deuses. Mas cuidado para a gente não embarcar no exemplo aqui, não distorcer o que Jesus está dizendo. Jesus não está revelando que o ser humano é Deus, de maneira nenhuma. Faz apenas uma citação daquilo que os judeus com quem ele discutia entendiam bem. Para a gente fora do contexto, talvez a gente fique perdido e tome uma comparação, um exemplo por revelação, por afirmação, e não é propriamente isso. Então, Jesus discute com eles e insiste que se eles não querem acreditar nele pelo que ele diz, pelo menos sejam capazes de se render às evidências das boas obras e dos sinais que ele realiza. Se eu não quiser acreditar em Deus e aderir a ele pela religião, pelas palavras que me dizem sobre ele, basta olhar para a criação, basta olhar para a nossa vida e ver os sinais da existência, da presença, da providência e da paternidade de Deus em nossa vida. Rezemos. Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos, as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.